nosso Senhor Jesus. Que todos tenham um dia abençoado, todos vocês que têm nos acompanhado, pelos vídeos no nosso canal do YouTube. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. E a nossa meditação de hoje, meus amados, está em Gênesis, capítulo 7, os versículos 10 e o versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, e houve chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Louvado seja Deus. Amados, nós conhecemos a palavra do Senhor e sabemos que esse período de 40 dias e 40 noites que o Senhor permitiu, esse dilúvio sobre a terra, salvando tão somente a família de Noé, isso se deu porque o coração do homem, depois que o pecado entrou na terra, através de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso, a humanidade se corrompeu de tal forma que o Senhor ficou triste, ele se entristeceu de ter criado essa humanidade. A corrupção, o homicídio, o pecado estava dominando a face da terra, uma terra tão perfeita que Deus havia criado. Mas dentre toda a humanidade, havia um que Deus estava se agradando, um que era temente a Ele, que fazia a vontade dEle, que consagrava a Ele, que era o servo Noé. E para que não se acabasse tudo, Deus salvou esta família. Pediu para Noé construir uma arca e ali colocar a esposa, os filhos, as noras e cada parzinho dos animais que Deus havia criado. E Deus mandou chuva, irmãos. 40 dias e 40 noites. Imagina você ficar dentro de uma arca esse período. Se fôssemos nós hoje a gente passa um dia de luta, já parece que o mundo vai acabar. E naquela época o mundo praticamente acabou em água. Mas a família de Noé se mantiveram naquela arca parados? Não, trabalhando. Eles trabalharam para cuidar daqueles animais, para cuidar da família. Tiveram que conviver entre eles dia e noite, num lugar fechado. Irmãos, nós estamos num período de quarentena, praticamente em todo o mundo, devido a uma pandemia que tomou conta do nosso planeta. O coronavírus, que começou na China e se espalhou pelo mundo todo. E todos nós, irmãos, tivemos um período de ficar confinados dentro de casa. Imagina, tem gente que já acha que está enlouquecendo de ficar em casa. Mas a família de Noé ficou 40 dias e 40 noites confinados num barco, numa arca, chovendo, não podiam sair de casa para nada, nem para respirar, pôr a cabeça para fora para respirar. E ali ainda tinha que trabalhar, cuidar dos animais. E hoje muitas pessoas estão trabalhando em casa também, porque não podem sair de casa. E continuam trabalhando. Então nós vemos que desde a criação, irmãos, o homem passa por esse tipo de situação que nós estamos vivendo hoje. Noé passou com a família dele, confinados, num lugar fechado. Assim como nós ficamos na quarentena, dentro de casa, sem poder sair, sem poder ter contato com as pessoas. Foi um período de provação para a família de Noé e também de livramento, porque Deus livrou essa família da morte. O período de quarentena na nossa vida, irmãos, é um período de provação, mas também é um período de livramento, porque se nós obedecermos, irmãos, nós ficaremos livres da doença, livre desse mal. Mas se nós desobedecermos, ficaremos de fora da arca. E daí, irmãos, o dilúvio vem e acaba com tudo, Então foram 40 dias e 40 noites de luta.
porque para uma família ficar confinada não é fácil. Nós sabemos disso porque nós estamos passando por isso, irmãos. Período onde nós temos que conviver 24 horas com os filhos, às vezes um pouco rebeldes, pessoas querendo desobedecer e sair de casa e a gente tem que segurar. Lá, se alguém quisesse sair da arca, ia morrer afogado. E hoje, se as pessoas não obedecer às normas, também podem pegar esse vírus e morrer, perder um ente querido. Então, tudo depende da obediência, meus amados. E lá em Mateus, no capítulo 4, diz assim: foi a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Quando Jesus iniciou o ministério dele, irmãos, ele também passou por essa provação no deserto, 40 dias e 40 noites. Noé passou no dilúvio 40 dias e 40 noites por causa do pecado que entrou com Adão e Eva. Jesus, quando começou o ministério dele, não começou de qualquer maneira. Ele foi levado em espírito para o deserto para ser tentado também, mas ele, filho de Deus, mas homem, feito homem nessa terra, passou 40 dias e 40 noites em jejum. E depois disso ele teve fome. E daí veio o diabo tentar com pão, tentar com riquezas, tentar com tudo, mas Jesus não se corrompeu. Não se corrompeu. Foi puro, desde o nascimento até a crucificação. E se manteve fiel. O filho fiel ao pai. Aqui na época de Noé, os filhos foram desobedientes, porque Adão, como filho de Deus criado aqui na terra, foi desobediente ao Criador. E daí, em consequência disso, veio o dilúvio, 40 dias e 40 noites. Jesus veio à terra como homem e foi tentado no deserto. Passou 40 dias e 40 noites jejuando. E ali Deus levantou ele nessa terra para mostrar aos homens que é possível termos real compromisso com Deus, que nós podemos vencer o deserto, podemos vencer as provações. Por outro lado, meus irmãos, nós vemos um outro exemplo, né? Um outro exemplo do que aconteceu com o povo que saiu do Egito para alcançar a terra prometida, com o líder deles, Moisés, que Deus também levantou para libertar o povo. Aqui em Êxodo, capítulo 16, versículo 35, diz: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Deus quis libertar aquele povo que estava escravizado por Faraó e levantou um líder para encaminhar esse povo para a terra prometida, onde Deus queria abençoar a todos. Irmãos, e o povo saiu da escravidão, mas eles não valorizaram aquilo que Deus estava fazendo e desobedeceram também, mas a aprovação deles não foi 40 dias e 40 noites de chuva, de dilúvio, e nem 40 dias e 40 noites de jejum naquele deserto. Foram 40 anos. Tamanha desobediência da humanidade. 40 anos. Nós, irmãos, como nós estamos? Querendo passar 40 dias e 40 noites no dilúvio e muitos morrendo por causa da desobediência? Ou queremos passar 40 anos num deserto para poder alcançar a bênção que nós estamos esperando por causa da desobediência? Amados, o que nós devemos fazer
é ter compromisso com Deus, porque daí, sendo fiéis a Deus, a fidelidade de Deus nunca se afastará de nós. Jesus foi tentado no deserto, depois de 40 dias e 40 noites de jejum. Mas ele venceu pela palavra. Pela palavra. Ele não venceu usando o poder dele como Deus. Ele venceu aquela batalha com o diabo usando a palavra de Deus. Porque quando o inimigo tentou ele, dizendo: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães, porque sabia que Jesus teve fome, Jesus respondeu: está escrito. Então foi pela palavra. Jesus, ele respondeu usando a palavra. Ele disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amados, nós temos que obedecer a Deus, e para obedecer a Deus nós temos que conhecer a palavra de Deus, para que, se vier o dilúvio, nós possamos estar guardados pelas potentes mãos do nosso Deus, e se vier o deserto, nós também possamos estar guardados e vencer o tentador pela palavra, e não ficar como aquele povo que saiu do Egito e ficou 40 anos naquele deserto. Uma viagem, irmãos, que mesmo caminhando como eles caminharam, duraria 11 dias. 11 dias seria o trajeto daquela caminhada, e eles demoraram 40 anos, e os rebeldes ainda nem alcançaram a promessa. E é o que vai acontecer, irmãos. Se nós formos rebeldes, podemos ter a promessa, mas será a nossa geração futura que vai alcançar. Porque Deus, irmãos, Deus é amor. Deus é amor incondicional, mas Ele é justiça, Ele é fogo consumidor. Deus, Ele não admite o pecado, mas Ele dá grandes oportunidades para o pecador. Então, meus amados, é tempo de nós meditarmos na palavra e ter em nosso coração o que nós queremos para nós. Queremos desobedecer e morrer num dilúvio, com lágrimas dia e noite, dia e noite, dia e noite, até acabar-se a vida? Queremos ficar 40 anos rodeando e não chegar na terra prometida, não alcançar a promessa devido à nossa desobediência? Ou nós vamos aceitar ficar 40 dias e 40 noites, consagrando a nossa vida a Deus, obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, para sermos usados por Deus da maneira que Ele quer, e termos, irmãos, e termos em nossos lábios e em nosso pensamento, em nosso coração, a palavra para poder rebater aquilo que o inimigo tem tentado colocar na nossa vida? A decisão é nossa, a decisão é minha, a decisão é sua. Ninguém vai nos obrigar a nada. É uma opção, uma escolha. O que nós queremos? Nós queremos ser como aquele povo que morreu no dilúvio, ou ser como Noé e a família dele, que foi salva pela fidelidade com Deus? Nós queremos ser como Josué e Caleb, que entraram na terra prometida porque foram fiéis, ou queremos ser como aquele povo que ficou no deserto 40 anos e ainda não alcançaram a promessa? Ou nós faremos como Jesus, seguiremos os passos deles, nos consagraremos a Deus todos os dias, para que mesmo que venham as lutas e as aflições, nós tenhamos, irmãos, o argumento para poder combater o mal, tanto contra as nossas vidas como contra a nossa família. Vamos seguir os passos do nosso Mestre,
seguir os passos de Jesus, porque Ele é fiel, porque Ele foi levantado nesta terra como homem, como um profeta, como um ensinador, como um mestre, para nos ensinar que é possível, mesmo estarmos num corpo corruptível, sermos transformados em corpos incorruptíveis, por termos sido fiéis à palavra de Deus. Vamos ser seguidores de Cristo, vamos ser discípulos de Jesus, não vamos dar ouvidos para o inimigo, não vamos nos abater com as provações, vamos ter convicção de que a palavra é verdadeira e é ela quem nos fortalece, é ela que nos alimenta, é ela que nos ajuda, irmãos, a passar pelo deserto, a passar pelo dilúvio, a passar por todas as situações que vêm para tentar nos matar. Mas Deus enviou Jesus para nos dar vida, e vida em abundância. Não importa se for 40 dias e 40 noites, mas que sejam para nossa vitória, para nossa redenção, para o nosso arrependimento, as lágrimas que nós derramamos, que seja, irmãos, para tocar no coração de Deus, para sermos abençoados, porque derramamos lágrimas diante do Senhor, crendo na palavra dEle, crendo na palavra dEle. E não vamos permitir que a nossa bênção demore 40 anos para chegar, porque não obedecemos aos mandamentos. Mas que esses 40 dias, que esses 40 anos, independente desse período, nós possamos estar firmados, irmãos, na rocha. Firmados, irmãos, nos estatutos de Deus, obedecendo. Vamos ser obedientes, para que possamos alcançar as promessas. Que Deus possa continuar falando aos vossos corações e que nós possamos estar sempre meditando no dilúvio, no deserto. Qual deserto que nós estamos atravessando? Os 40 anos porque somos obedientes, ou nós vamos atravessar esse deserto 40 dias como Jesus fez, buscando a face do Pai, para alcançarmos as promessas de Deus. Que os irmãos continuem sendo mais abençoados ainda, meus irmãos, e que nós possamos todos os dias crer que o nosso Deus age em favor daqueles que buscam verdadeiramente a sua face. Que todos possam meditar na palavra, receber a palavra e obedecer a palavra. E continuem conosco, irmãos, acompanhando os nossos vídeos, até a próxima segunda-feira, onde estaremos novamente compartilhando com os irmãos um pouco mais da palavra. Curtam, irmãos, compartilhem, se inscrevam no canal e que Deus possa continuar derramando as bênçãos dele sobre as nossas vidas. Amém?